lançamento. Excelente evento para todas nós, viu? Muito sucesso. Para todas nós, viu? Muito sucesso. Olá, estamos ao vivo, transmitindo através do canal da ATS, no YouTube. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Estamos no evento Agosto Lilás. Vamos falar sobre o quê? Reflexões. Meu nome é Vanessa Morresi, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos e Região, e é uma honra estar presidindo aqui junto com vocês, doutora Kátia Cação, doutora Ana Maria, doutora Lília, doutora Kátia, doutora Isabela, esse evento que eu tenho certeza que vai ser o primeiro de muitos, um evento onde uniu todas as OABs, em parceria com a gente, e também a Associação dos Advogados de Santos, e a associação, doutora Kátia, que agora também representa, né, doutora? Pode falar um pouco da sua associação? Sim, Vanessa. Recebi com muito orgulho, né, muita satisfação esse convite, através da digníssima doutora Kátia Bulos, né, uma parceira que a gente sempre nos honra, né, de participar junto. Esse convite para estar da ADEFAS, com esse cargo pelo litoral, né? Então, estamos aqui, juntamente com a ATS, a ADEFAS, a associação, todas as associações e as OABs da Baixada Santista. Estou muito contente e espero que essa parceria dure bastante. Estou com as convidadas queridas e agradecendo por aceito esse convite. Tá bom? Obrigada. Muito bom, olha só. Nossa ex-presidente querida da Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos e Região. E vamos falar um pouco sobre o evento. O evento de hoje nós teremos 3 palestras, onde cada palestrante terá 20 minutos e, na sequência, 5 minutos para responder as questões, perguntas que vocês tenham. Podem colocar no YouTube, que nós estaremos analisando as perguntas, enviando para as palestrantes, e nesses 5 minutos nós responderemos. Ok? E caso não dê tempo, será encaminhada para as palestrantes e responderemos em seguida através do e-mail da ATS, contato@gmail.com.br. Eu vou apresentar, então, hoje a nossa primeira palestrante, doutora Kátia Bulos, advogada, professora universitária, consultora em Direito de Família e Sucessões, com atuação interinstitucional em políticas públicas voltada à proteção dos direitos da mulher, nas áreas de especialidade e áreas afins. Diretora jurídica do Instituto Jurídico de Saia, gestora nacional do projeto Justiceiras, diretora nacional da Associação de Direito de Família e Sucessões, ADEFAS, diretora estadual e presidente da Comissão de Políticas Públicas da Associação dos Advogados, estagiárias e acadêmicos de Direito do Estado de São Paulo, coordenadora nacional da Virada Feminina e do GT, Enfrentamento à Violência contra a Mulher, conselheira consultiva do programa Bem Querer Mulher, titular do Conselho Deliberativo da Associação das Mulheres de Carreiras Jurídicas, Seção de São Paulo. Doutora Kátia vai dar o prazer para a gente estar falando sobre o enfrentamento da violência doméstica e familiar. Doutora Kátia, eu estou com o seu slide, eu vou compartilhar na tela para a doutora, tá bom? Excelente palestra. Tem que tirar o áudio. Não, o som. Eu gostaria de cumprimentar, enquanto o slide está aí, eu gostaria de cumprimentar a todas e a todos que nos assistem, que nos ouvem. Gostaria de dizer da minha imensa alegria de estar aqui, doutora Vanessa Morresi, a nossa Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos, nos recepcionando com tanto carinho, a querida doutora Kátia Cação, que é nossa parceira já há muitos anos, todas as subseções da Baixada Santista, aqui representadas pela doutora Lília Moreno, de Peruíbe. É um prazer reencontrá-la e estar também com as nossas queridas aqui, doutora Ana Lanatovitz,
Mendes e a querida Isabela de Castro. Estaremos aí nessa tarde, nesse período que nos compete, discutindo essa matéria tão importante que diz respeito ao Agosto Lilás. Dizer também que estamos aqui com apoio da ADEFAS, da Associação de Direito de Família e das Sucessões, como já foi falado, cumprimentando publicamente a doutora Kátia, é o primeiro evento que ela realiza também na condição de dirigente da seção estadual de São Paulo da ADEFAS, Litoral. Então, os meus cumprimentos, que eu faço em nome de todos da diretoria, do conselho, doutora Kátia, é muito bom estarmos juntas nesse primeiro evento aqui, marcando o início dessa parceria bastante profícua. E também agradecer a Associação dos Advogados de Santos, que também apoia o evento. Então, esse tema, quando falamos de enfrentamento à violência doméstica e familiar, eu pensei de que forma eu abordaria, porque nós temos 20 minutos e é um prazo bastante exíguo para nós falarmos sobre tanta coisa. Pensei em falar dos projetos, pensei em falar do que nós já temos aqui realizados, mas preferi chamar atenção para 2 pontos específicos, né? Na verdade, um deles que se desdobra um pouco. Quando nós falamos em enfrentamento da violência, sem entrar em maiores detalhes, né, pelo tempo que nós temos que dizer o seguinte: primeiro, nós temos aqui no nosso país uma das 3 melhores leis do mundo, que é a Lei Maria da Penha, que é um marco divisor de águas. A Lei 11.340 completou agora, em 2020, 14 anos da sua edição. Então, o que aconteceu nesses 14 anos? Primeiro, tem muito a ver também com as palestras que virão depois, a doutora Isabela, a doutora Ana Maria Lanatovitz, queridíssimas amigas também, porque nós sabemos que é a primeira lei que trata da violência de gênero. Então, quando ela diz isso, né? Quando ela, já logo no momento em que define o que é violência doméstica e familiar contra a mulher, já imediatamente se refere à questão do gênero, definindo como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral, ali já ou patrimonial, e ali já estão também as formas de violência que, entre outras, não é? Nós sabemos que não é um rol taxativo, é um rol enumerativo, mas já definindo variedades, vamos dizer assim, né? das modalidades de violência, porque quando se fala em violência, a primeira coisa que se pensa em quê? Na violência física, não é? Enquanto que a psicológica necessariamente já aconteceu, não é? É a mais difícil de identificar, mas até que chegue à violência física, certamente já houve aí uma situação de desfavorecimento pessoal para essa mulher que é vítima dessa violência, ou para esse gênero feminino. E aí eu me permito dizer o seguinte: a Lei Maria da Penha trouxe essa questão do gênero e trouxe também uma interpretação extensiva do que seja família, porque não é da família nuclear que nós estamos falando. A Lei Maria da Penha trata de uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. E aí nós podemos falar em quais modalidades? Casamento, homo e heteroafetivo, podemos falar da situação da união estável, seja ela homo ou heteroafetiva, podemos falar da família extensa, podemos falar da família monoparental. Vejam como está o direito de família estreitamente ligado à questão da Lei Maria da Penha. Por isso que se fala em violência doméstica e familiar. É uma lei híbrida. Por que ela é híbrida? Porque trata tanto dos aspectos civis quanto dos aspectos, e aí se inclui os direitos de família, né, ou o direito de família, quanto dos aspectos criminais. Então, já havia necessidade, há 14 anos atrás, quando essa lei, de uma forma inédita, de uma forma precursora, trouxe a possibilidade de nós trabalharmos na mesma seara, tanto as questões de família quanto as questões criminais, nós precisamos levar esse período todo para entendermos o quê? O que nós tivemos agora, a alteração, a penúltima alteração que a Lei da Maria da Penha sofreu, e diga-se de passagem, somente nos últimos 3 anos tivemos 10 alterações na Lei Maria da Penha. Ou seja, na evolução, né, nesse tempo que discorreu, de 14 anos, só nos últimos 10 alterações foram feitas. Então, esta a qual eu me referi
é aquela que foi de 29 de outubro de 2019, que possibilita o ingresso de uma ação que utilize, né, com base na Lei Maria da Penha, tanto pela vara de família, né, doméstica e familiar, quanto pela vara criminal. Então, vamos pensar um pouco. Os juizados de violência doméstica e familiar, com competência para acolher as situações, né, abrangidas pela Lei Maria da Penha. É inédito para nós, particularmente, acho que nós não temos ainda um levantamento estatístico, não sei se as colegas já viram ações ajuizadas na vara de família para possibilitar divórcio, dissolução da união estável, separação, iniciando pela vara de violência doméstica e familiar, e é uma alteração recente. Eu creio que nós não temos ainda, porque eu tenho procurado, a pandemia atrapalhou um pouco a pesquisa, porque eu gosto de fazer laboratório, pesquisa de campo. E para poder fazer a pesquisa de campo, né, com o fórum fechado e sem condição de falar com todos os juízes que militam nessa seara, então isso deu um pouquinho de atraso, mas eu tenho consultado colegas, professores, professoras, e disseram que não tem realmente uma incidência maior, né, ou nenhuma incidência nesse sentido. Por que é vantajoso? Eu me recordo que quando nós inicialmente pretendíamos utilizar a Lei Maria da Penha nas varas de família, onde havia vara especializada, ou nas varas cíveis, onde não havia vara especializada, né? O que ocorria é que quando nós embasávamos na Lei Maria da Penha e requeríamos que as medidas fossem concedidas naquela oportunidade, muitas vezes havia um desconhecimento, dizendo, não, nós temos que cindir, né? Tem que ir para a vara criminal. E nós sabemos que, no início, os juizados especiais de violência doméstica e familiar contra a mulher eram muito poucos. Hoje que nós temos um número ainda insuficiente, essa que é a verdade, mas maior, né? Tendo aqui na capital do estado de São Paulo, nós temos, se não me falha a memória, 10 ou 11 já, né? Dividido entre as zonas leste, oeste, 1 e 2, sul, e também a Casa da Mulher Brasileira, que abriga um anexo do juizado especial, né, da violência doméstica e familiar contra a mulher. E é importante nós divulgarmos a Casa da Mulher Brasileira, porque demorou muito para ser instalada aqui em São Paulo, né? Aqui a 7ª casa, e existe um projeto até 2021 de instalar em mais de 20 casas, né, pelas capitais ou no interior, e nós esperamos que isso aconteça. A nossa aqui de São Paulo foi em 2018. E é importante porque abriga todos os serviços, a Casa da Mulher Brasileira, abriga todos os serviços que dizem respeito à questão da violência, desde o acolhimento, e nós sabemos que muitas vezes o acolhimento é a situação que impede que a mulher dê continuidade, não é verdade, à sua denúncia, porque ela se desanima, ela é muitas vezes desmotivada, não é? Ela já vai com muita dificuldade. Já sabemos que os casos são subnotificados, 10% dos casos só que chegam ao conhecimento das autoridades. Então, nós temos que pensar que a Casa da Mulher Brasileira é muito importante que ela realmente possa ser difundida pelo maior número possível. É bem verdade que precisa de lastro, de estrutura, mas vejam, desde o acolhimento, do apoio psicoemocional, existe ali o núcleo especializado da Defensoria Pública, existe a polícia, aqui no caso de São Paulo, a Guarda Civil Metropolitana, que aplica o que é advento da Lei Maria da Penha, perdão, Guardiã Maria da Penha, o projeto, né? Em alguns lugares é Polícia Militar, em São Paulo é a Guarda Civil Metropolitana, né? Que faz o acompanhamento das medidas protetivas após a concessão, para saber se elas estão sendo respeitadas pelo agressor, não é? Também existe uma orientação para que essa mulher possa galgar uma autonomia financeira, possa alcançar uma autonomia financeira. Existe também a possibilidade dela ser abrigada, mesmo com os filhos, nem que seja por 24 horas, até as 48 horas do período para se obter a medida protetiva, não é? E também uma brinquedoteca, onde as crianças podem ficar. Então, assim, é todo um aparato que existe para que essa mulher seja atendida no mesmo local. E aí vem o período da pandemia, e no período da pandemia nós vimos que se já havia uma dificuldade das mulheres vítimas de violência se dirigirem
né? Eu falo mulheres no sentido amplo, sejam mulheres cisgênero ou mulheres transgênero, né? Então, as mulheres no plural. Para que essas mulheres se deslocassem até as delegacias, né, para poderem lavrar o boletim de ocorrência, dar andamento no inquérito e tudo o que tem a necessidade, nós sabemos que no período da pandemia isso ficou muito dificultado. Se já havia dificuldade delas se dirigirem, que dirá, então, né, no período da pandemia, que elas não podiam se deslocar com muita facilidade, ficavam mais ainda desmotivadas, vamos dizer assim. E o que é pior, convivendo com o agressor dentro de casa, né, o dia inteiro. Né? Então, vejam, o que aconteceu nesse período de pandemia? Houve uma mobilização, e eu já fugindo aqui dos meus slides, mas é importante dizer, porque se a Lei Maria da Penha prevê que União, estados e municípios se unam e estabeleçam políticas públicas, partindo da Política Nacional de Enfrentamento à Violência, certo? Desde 2013. Se essa é a proposta da lei, nós temos que incentivar que essas políticas se estabeleçam justamente para que as mulheres vítimas de violência tenham o acolhimento da sua pretensão, tenham o amparo necessário, a orientação que elas necessitam. Então, vejam, na situação da pandemia, nós vimos que boletins de ocorrência já podem ser lavrados online, não é isso? Muito bem. Projetos maravilhosos, quer dizer, além do 180 que nós já temos, né, que 24 horas por dia, intermitente, a Casa da Mulher Brasileira também funcionando 24 horas por dia aqui em São Paulo, e acolhendo todas, independentemente da questão da região, e nós sabemos disso, né? Aqui em São Paulo é onde tem a Casa da Mulher Brasileira, no Cambuci, né? Então, todos os demais recursos que já existem, né? Então, Ministério Público, Defensoria, né? A OAB, que tem já também os seus convênios para atendimento à mulher vítima de violência, em várias das subseções, mas surgiu também um projeto, e se me permitem, que eu faço questão de divulgar, porque eu vejo que em 3 meses nós tivemos 3.300 voluntárias inscritas, né? 3.300 no projeto Justiceiras. E esses Justiceiras, que é justamente a união de 3 associações ou institutos, vamos dizer, é o Instituto Justiça de Saia, presidido pela Gabi Mansur, ao qual muito me honra pertencer também na diretoria, o Programa Bem Querer Mulher, presidido pelo João Santos, que tem casas, inclusive, físicas de atendimento físico na região sul, na região leste e agora, recentemente, na região oeste, no Butantã. Atendimento também completo, né? E o Instituto Nelson Williams, representado pela colega nossa, Anne Williams. Os 3 se uniram a partir de uma ideia da promotora Gabi Mansur, para quê? Para prestar o atendimento via WhatsApp, orientação. Eu gostaria de esclarecer, não é atendimento no sentido, as advogadas, por exemplo, vão elaborar peças e acompanhar processos, não. A questão é orientar a mulher, e orientar no sentido psicossocial, ou seja, atendimento jurídico, orientação jurídica, psicossocial e também psicológica, né? Socioassistencial, perdão, vamos lá, voltando, jurídica, socioassistencial e psicológica, né? E o telefone lá é 11 99639 1212. Por que eu estou falando isso? Porque mais de 1.000 orientações já foram prestadas e os casos encaminhados. Então, as mulheres vítimas de violência, basta que elas acessem, elas vão preencher um formulário, e nesse formulário, elas vão dar os dados rigorosamente mantidos em sigilo, porque as voluntárias, são todas voluntárias que atendem nessas áreas que nós falamos, as voluntárias assinam um termo, um compromisso, né, uma rede de responsabilidade de manutenção do sigilo. Trabalhamos rigorosamente com os códigos de ética de cada profissão, inclusive da medicina, porque nós temos médicas também que atendem, muitas vezes é necessário, porque mulheres que são agredidas, que são deformadas, não é? Que são necessitam de atendimento, e aí eu disse que eu falar de outras coisas, vou deixar para depois, porque eu vou dizer o seguinte, já está no meu horário, não é isso? E aí eu vou dizer só, que nós precisamos conhecer projetos de relevância
e as pessoas não têm informação. Para enfrentar a violência, nós temos que nos mobilizar e temos que nos utilizar do que já está à disposição. Então, eu vou dar um exemplo. Nós temos, por exemplo, o projeto Fênix. O Fênix é a reconstrução de toda a parte ortopédica da mulher, reconstrução ortopédica, tem também da questão da cirurgia estética reparadora, certo? Não é eletiva, reparadora, e também a odontológica. Então, o projeto Fênix é atendimento gratuito, logicamente tem um critério de seleção, né? É uma triagem que é feita, mas é totalmente gratuito, inclusive em convênio com o Hospital das Clínicas, que é atendimento de excelência. E também o tempo de despertar, que é ressocialização dos agressores, para que eles não reincidam na violência. Eu vou falar só mais um, que é também o Tem Saída. E eu gostaria de convidar a todas aqui que nos ouvem, as nossas queridas parceiras aqui, já de tantos anos, que nós analisemos se em cada município existe o projeto Tempo de Despertar. Eu estou inteiramente à disposição. Aqui em São Paulo é de autoria da vereadora Adriana Ramalho, né? Ele já está, existe um programa maravilhoso, né, de grupos reflexivos. Então, eu convido a todas e todos para que nós possamos trabalhar em conjunto em todos os nossos municípios aqui do nosso estado. Muito obrigada por hora. Doutora Kátia, muito obrigada. Você sabe que hoje eu fiz uma palestra de manhã para um grupo de empresários falando sobre paixão, que a gente tem que ter paixão por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente acredita. E a doutora transmite a sua paixão em cada frase. É muito bonito, parabéns, viu? Muito obrigada. Eu tenho certeza que você gosta muito do que você faz. Isso transparece, os seus olhos, apesar de ser online, eles se iluminam. Então, olha, fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês e assistindo essa palestra, porque realmente nada dá para a gente fazer se a gente não amar, não é? Parece que é um fardo, e quando a gente ama, realmente nada é um fardo, tudo é possível, né? Você me permite dizer uma coisa? Eu amo o que eu faço, com quem eu faço e para quem eu faço. Então, muito assim, bom. A sua vida se torna uma vida completa, não é? Porque as agruras são circunstanciais, todos têm, mas a felicidade de poder trabalhar... Olha o time que está aqui hoje, gente, vocês não têm noção. Eu estou em estado de graça absoluto, entendeu? E as meninas sabem da Tavênia, com todo respeito, meninas, as queridíssimas colegas doutoras, certo? Sabem que eu já coloquei isso em grupo hoje, que eu já estou, assim, em estado de graça. Muito obrigada. Vamos ver se a gente continua aqui juntas. E eu vou aproveitar e vou estar fazendo uma pergunta para a doutora. Olha, nesses tempos de pandemia, houve alguma evolução no sistema da justiça relativamente às vítimas de violência, às mulheres vítimas de violência? Sim, houve sim, nós tivemos muita evolução. O Conselho Nacional do Ministério Público também inaugurou uma ouvidoria em que as pessoas podem se dirigir diretamente lá, inclusive a Gabi Mansur também faz parte desse grupo, não é? Então, em nível nacional, mas recepcionam todos os casos que ocorrerem. Tem o Justiceiras, que eu falei, e o Justiceiras conta com apoio como Mulheres do Brasil, com a Lady Driver, essa plataforma. É interessante falar, porque são mulheres taxistas, eu não sei se todas conhecem, e o convênio que foi feito com Justiceiras é justamente para que essas motoristas, vão buscar as mulheres vítimas de violência onde elas precisam ir. Então, por exemplo, para fazer um exame de corpo de delito, porque se houve agressão, seja ela física ou sexual, não é? Se houve que tem que ser constatada por perícia, então essas motoristas, então vai uma motorista, existe um telefone que é dado sigilosamente, que é só para essa finalidade, aciona uma motorista, ela vai buscar a mulher e leva essa mulher até onde ela precisa e leva de volta gratuitamente. Essa é uma parceria. Então, veja como a sociedade se mobiliza. E eu até queria dizer, doutora Ana Lanatovitz está aqui, ela tem um trabalho belíssimo em Guarulhos, como coordenadora regional que foi na nossa época, de todo o Alto Tietê, né, doutora Ana? E se recorda que nós tínhamos ali um projeto de iniciativa lá, né, de Guarulhos mesmo, e uma das dificuldades era justamente o transporte da mulher.
Eu lembro que um conselheiro, na época, levantou essa possibilidade, né? Como é que faz? Elas vão na viatura, elas vão, né, passando 30 quilômetros para chegar no Hospital de Excelência, do Pérola Byton, em São Paulo e tal, e agora não. Veja, onde estiverem, elas serão acionadas, irão levar e trazer de volta. Isso é muito importante. Então, sabe o que houve de evolução, doutora Vanessa, se me permite? Eu estou sentindo, na pandemia, uma mobilização. Eu vejo muitas vezes reclamação. Ah, mas isso aqui era melhor, aquilo outro era melhor. Não. O que ocorre é o seguinte: quem está sobrevivendo a essa pandemia está tendo a oportunidade de ser melhor. É diferente. Eu não olho para trás o que era melhor, eu olho o que eu posso fazer de melhor daqui para frente. E tem muita gente boa. Está aqui, olha. Já tenho 5 aqui comigo e certamente quem nos ouve também, querendo se mobilizar. Então, nós temos, sim, muito progresso. Ah, precisamos de políticas públicas? Vamos atrás. Nós vamos atrás. Como é que... Acabei de falar de uma lei, Tempo de Despertar, vamos fazer em cada município. Como, aliás, a doutora Kátia Cação, coordenando a Baixada Santista, se me permite, olha o saudosismo, doutora Kátia, olha o saudosismo aqui, doutora Lília. Então, é o seguinte, ela correu 9 subseções, toda a nossa Baixada Santista, para a instituição no calendário oficial dos municípios da Semana de Conscientização e Prevenção à Alienação Parental. É verdade ou não é? Políticas públicas de qualidade, vamos dar efetividade. É assim. Se Santos já tinha desde 2011 e a gente nem sabia, então nós temos que saber o que existe, o que não existe, vamos fazer. E está sendo feito. Eu sou muito otimista. Ah, com certeza. Temos que ser sempre. Não é? Sim. Doutora Kátia, muito obrigada. Foi um Eu prazer. Que agradeço. Doutora Kátia Cação, palavra sua. Está sem som. Está sem som. Estamos aprendendo ainda, né, a área do virtual. Enfim, doutora Kátia, é sempre um prazer ouvir, né? Então, sempre que tiver uma oportunidade, vamos estar juntas mesmo para fazer vários eventos. Bom, agora me cabe convidar, né, para dar uma palavra para a gente, doutora Isabela de Castro, nossa amiga, né? Também sempre atuante na Comissão da Mulher Advogada, enfim, na sua vida, na pessoal que eu conheço, que é um amigo particular. Então, nós convidamos hoje para ela falar da igualdade de gênero, que é um assunto também importantíssimo, né? Então, para todas as mulheres, a gente tenta sempre desenvolver aonde nós passamos, né? Nas associações, na OAB, aonde a gente for, nós temos que ser agentes multiplicadores disso, né? E a doutora Isabela, que é advogada, né? Membro da Comissão do Feminismo da ABRAT, né, diretora do IBDFAN Santos, vice-presidente do Conselho Municipal de Transparência de Santos, coordenadora do projeto Posso, de Educação de Gênero e Combate à Violência Doméstica e Familiar, promovido pelo Rotary Clube de Santos. É um prazer, doutora Isabela, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, a palavra é toda sua. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês, agradeço imensamente o convite. E quanto mais a gente puder falar sobre esse tema, melhor, porque é um tema muito importante e que traz questões para dentro dos nossos lares, das nossas profissões, para as nossas famílias. Então, eu gostaria de abordar aqui, quando nós falamos em igualdade de gênero, é a questão da equidade e a questão do feminismo. Deixa eu ver aqui para eu passar. É importante, inicialmente, a gente já destacar que, quando nós estamos falando de gênero, é preciso diferenciar o que é igualdade de gênero e a identidade de gênero, porque, às vezes, as pessoas têm algum preconceito em falar sobre identidade de gênero, que envolve a opção sexual, a orientação sexual, ou como a pessoa se vê e se entende sexualmente, né? Então, quando nós estamos aqui falando de igualdade de gênero, não tem absolutamente nada em relação à questão de identidade de gênero. Nós estamos apenas falando aqui da construção social, do papel do homem e da mulher na sociedade com base no sexo biológico do nascimento. Vanessa?
por favor. Então, e é importante a gente já começar definindo o que é feminismo. Porque nós entendemos que há muito preconceito com relação ao feminismo. Eu acho interessante quando a Vanessa falou da paixão daquilo que a gente fala, eu tenho muita paixão em falar sobre o feminismo. E, assim, é importante que a gente qualifique, porque semana passada, eu fazendo um acordo de divórcio, eu estava pela mulher e do outro lado o marido, um juiz aposentado, que não me conhecia, tinha outro advogado, chegou e disse que foi fazer uma pesquisa sobre quem eu era, né? Ah, fui pesquisar. Ah, e a informação que ele teve é que eu era uma advogada briguenta e feminista. Quem me conhece sabe que eu posso ser tudo menos briguenta. Mas a noção deturpada de que quando a gente está lutando pelos direitos da mulher, quando a gente está brigando por essa igualdade, que a gente é briguenta, que a gente quer confusão, que feminismo implica em confusão. Então, isso é uma coisa muito triste e que a gente precisa esclarecer sempre para todos. Então, vamos colocar aqui para que não haja dúvida. O feminismo, ele é a doutrina que preconiza o aprimoramento e ampliação do papel e dos direitos da mulher. Ele fala em igualdade, jamais em supremacia. Próximo, por favor. E quando nós falamos em feminismo, a luta que houve já desde lá do início, ela pressupunha sempre essa desigualdade, essa dominação, que hoje já não é tão forte, mas talvez que ela seja subliminar muito mais grave, porque a gente faz de conta que está tudo bem, que já não existe mais toda aquela desigualdade, mas ela está aí, ela está presente no nosso dia a dia, em tudo o que acontece, em todos esses preconceitos, esses pressupostos que ocorrem na nossa vida. Pronto. Aqui é só um quadrinho para que a gente entenda, que a gente possa equilibrar, é um quadrinho até feito pela professora Alice Bianchini. O feminismo, ele está no meio, ele é a balança, ele está lutando pelos direitos iguais. O contrário de machismo é femismo. Então, quando a gente quer a sobreposição, a supremacia, como é o machista, que acredita que o homem sempre é melhor e ele se sobrepõe, quem pensa isso em relação à mulher é o feminismo e não o feminismo. Então, por favor, não confundam essas duas questões. E a gente tem aqui, para vocês verem o quanto que isso tudo vai impactar. Existem, assim, projeções que dizem que vai levar mais de 200 anos para que a gente possa alcançar uma igualdade no que diz respeito às atividades domésticas. Então, olha só o quanto que isso daí diferencia. E eu gosto muito aqui dessa imagem da corrida com os obstáculos, porque enquanto que os homens têm a pista livre, eles vão seguir diretamente, as mulheres, elas têm todos esses afazeres domésticos, principalmente que nós estamos vendo agora durante a pandemia, porque sempre se entende que as tarefas da casa são da mulher, enquanto que o homem é o provedor que vai estar lá indo trabalhar, então ele não tem tempo, ele não tem cabeça para se preocupar com essas coisas pequenas que são dos afazeres domésticos. Só que, na verdade, o que a gente precisa, então, divulgar mais, que a gente precisa conscientizar, é essa questão de que o homem ele não ajuda nas tarefas domésticas. O homem ele compartilha quando ele mora junto na casa, porque se os dois moram juntos, os dois são responsáveis conjuntamente. E nós já temos agora algumas novas propagandas de sabão, né, de amaciante, tudo preconizando, olha, vamos todos juntos nos unir. Eu acho que essa questão agora na pandemia, ela está muito mais séria, ela está trazendo aqui repercussões muito importantes para que a gente possa analisar essa questão da igualdade de gênero. E qual que são mais outros problemas? Por favor, Vanessa. A gente vem com isso, e hoje o tema, nós estamos falando aqui com relação à violência, porque assim, essas disparidades todas que trazem na faixa nas oportunidades de emprego, as probabilidades do quanto vai poder gastar, o quanto vai ganhar essa mulher em comparação com o homem,
A gente tem que lutar para que, se o homem e a mulher têm os mesmos talentos e as mesmas competências, que eles possam receber a mesma remuneração. Porque é muito injusto que um homem e uma mulher, às vezes trabalhando até na mesma empresa, e em locais assim que têm as mesmas atividades, que eles tenham salários diferentes, mas a mesma carga horária, a mesma carga de função. Então, essa luta, ela precisa vir, porque tudo isso vai repercutir nas questões da violência e nas questões do lar. Pode passar, Vanessa, por favor. O que nós temos? Isso tudo que eu estou falando, e eu pedi até para mostrar os slides, para que a gente colocasse aqui, não são mimimi, não são coisas que a gente está assim, simplesmente falando, porque está achando, não. Tudo isso são dados científicos, são questões que vêm sendo colocadas aqui por diversos estudos. Essas desigualdades todas que vêm principalmente aqui na área trabalhista, né, com relação ao emprego, o Brasil está caindo cada vez mais aqui na posição de igualdade. Isso é uma vergonha para o nosso país. Então, essas questões de desigualdade, elas não estão só lá nas tarefas domésticas de casa, elas também vêm para o ambiente profissional. Pode passar, por favor, Vanessa. Isso daí vem com que a gente traga inúmeras repercussões, e é tão importante que a ONU lançou, dentro dos seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um item, um ícone, que é o número 5, olha a importância, entre 17 ele é o número 5, porque eles dizem que não há como haver um país justo, harmonioso e sustentável sem a igualdade de gênero. Na verdade, quando a gente começa a estudar melhor o tema, a gente vê que a igualdade de gênero é uma questão transversal a todos os demais temas que a ONU coloca para que se tenha um país sustentável, para que a gente tenha uma sociedade mais harmoniosa. Então, sem igualdade de gênero, não se conquista nenhum dos outros 17 objetivos. Essa é uma campanha que eu sempre gosto de destacar bastante. Ela surgiu na virada do milênio, no ano 2000. Pode passar, Vanessa. E quando a gente dizia o que a gente quer para o milênio, o que a gente quer para o nosso mundo, o que vai ser, e aí veio a questão dos objetivos globais. Isso daí foi feita uma agenda até 2015, em 2015 ela foi revista e foi ampliada, e agora nós temos a Agenda 2030, que é essa agenda com esses 17 objetivos. O Brasil é signatário dessa agenda, desse programa, então nós podemos implantar e podemos brigar, lutar aí pela implantação de muitas políticas públicas para a igualdade de gênero em função desse compromisso. Então, é importante sempre que a gente tenha essa base legal para que a gente possa pleitear e que a gente possa ter esses números e esses dados para mostrar que realmente nós temos aí problemas sérios para serem colocados adiante. Eu gosto muito dessa imagem, que é a que representa o objetivo global, que é uma sala de aula, e mostrando que o que eu acredito, que a gente só vai conseguir a igualdade de gênero, conseguir diminuir essas questões através da educação. Daí porque é tão importante a gente estar investindo em nos aproximarmos dos alunos, em nos aproximarmos da rede de ensino, em fazer muitas palestras de conscientização e de orientação, para que a gente possa ter menos desigualdade. E se a gente tiver menos desigualdade, consequentemente, nós vamos ter menos violência. Por quê? Porque quando o homem se acha superior à mulher, e muitas vezes ele acha que ele casou e ele é o dono daquela mulher, ele se sente no direito de agredi-la, seja verbalmente, seja fisicamente, afinal de contas, eu sou aqui o provedor da casa, sou eu que mando, sou eu que decido tudo. Quando ele entender que as coisas não são assim, e principalmente tiver a conscientização de que a nossa Constituição Federal, pode passar, Vanessa, diz que aqui a sociedade tem como pilar a família e que a administração da família é feita em iguais condições pelo homem e pela mulher, o artigo 226, muito importante a gente colocar da nossa Constituição Federal, então isso tudo serve como base para que a gente não possa aceitar a continuidade dessa discriminação. Aqui eu trouxe dados do Ministério do Trabalho também, que fica fácil da gente visualizar, não só a questão do salário, que a mulher ganha menos,
como a questão do teto de vidro. O que significa? A mulher, ela só consegue chegar até um determinado patamar na empresa. Ela não sobe mais do que aquilo, porque os cargos realmente de chefia, hierarquicamente, são reservados apenas aos homens. Daí porque quando a gente tem uma mulher que consegue ascender na profissão, ela recebe tanto destaque, ela é tão reverenciada. Eu queria compartilhar com vocês que eu ontem assisti uma live da presidente da P&G, junto com a minha filha, a Juliana, e ela falou muitíssimo bem, eu fiquei admiradíssima. Uma mulher jovem, já presidente de uma multinacional do tamanho da P&G, com uma fala de inclusão maravilhosa, inclusive com uma campanha dizendo que vamos fazer tudo como mulheres, do it like a girl, quer dizer, incentivando esse posicionamento de mercado, dando essa oportunidade. Mas isso são coisas que a gente ainda precisa falar muito, a gente precisa trabalhar muito para que realmente elas cheguem à população. E quando a mulher ela tiver essa capacidade de trabalho, de igualdade, sem a barreira do teto de vidro, ela tem autonomia financeira e ela tem maior capacidade de dizer não à violência. Porque muitas vezes o que nós vemos é que a mulher aceita a violência dentro de casa porque ela não tem condição de se sustentar, porque ela não tem condição de encarar uma vida autônoma. E por isso, aqui, quando a gente acaba com essa questão da desigualdade, a gente está promovendo o bem-estar da mulher. Pode passar, Vanessa, por favor. E como que nós vamos fazer isso e quais são as ações? É preciso que a gente fale do conceito da equidade. Por quê? Às vezes a gente pensa, não, eu vou promover a igualdade e está tudo certo. Só que como vocês veem aqui por essa figura, se eu promover a igualdade, aquele que já é mais favorecido, ele fica ainda mais favorecido e mais distante daquele que já tinha problemas. Então, às vezes, é preciso que a gente conceda mais favores, mais benefícios para aquele que está em desigualdade, aquele que está com uma situação mais precária, para que ele possa concorrer igualmente com os demais. Daí porque a gente vem, por exemplo, na questão de cotas, que embora seja desagradável num primeiro momento, ela serve para que a mulher possa ter a oportunidade de inserção no mercado, para que ela possa demonstrar a sua capacidade e o seu talento. É por isso que nós temos que aprovar leis como a da licença maternidade maior para a mulher do que o homem, ou para que a gente possa conceder uma aposentadoria com tempo menor para a mulher do que o homem, porque ela tem uma tripla jornada que o homem não tem, o desgaste dela é maior. Então, é importante quando a gente fala, mas você é feminista, você está defendendo os direitos da mulher, se é tudo igual, por que você vai querer direitos mais benéficos para ela? Então, tem que ser tudo igual. Não, por enquanto não, porque nós estamos tão distantes que se nós não promovermos ações de equidade, a gente nunca vai conseguir chegar perto. A partir do momento em que a gente conseguir ultrapassar essas primeiras barreiras, que a gente melhorar e tiver no mesmo patamar, aí nós podemos discutir que realmente tudo vai ser igual. Isso também é importante, pode passar, Vanessa, que não é nenhuma questão, nós estamos querendo aqui apadrinhar, a gente quer só beneficiar a mulher, a gente só está olhando um lado, não é nada disso. Nós queremos ações afirmativas com base no que diz a nossa Constituição Federal, com base no que diz a ONU, com base nas definições do dicionário, que são o conceito científico daquilo que é feminismo, para que a gente possa, então, ter igualdade de gênero e ter menos violência. Por favor, Vanessa. E assim eu encerro aqui, cumprindo meus 20 minutos, e aqui com esse quadrinho aqui, que eu acho bastante interessante, né? A coitada da mulher super sobrecarregada, enquanto o marido está lá lendo o jornal. E, infelizmente, acho que isso aqui é um retrato muito claro aqui dos nossos tempos de pandemia. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês e que a gente possa aí, realmente, através da educação, buscar um mundo melhor, que a gente consiga aí uma igualdade de direitos e obrigações verdadeira,
para uma sociedade mais justa, mais equilibrada. Obrigada por estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, Isabela. Excelente palestra, excelentes esclarecimentos. Mas eu tenho sempre umas perguntinhas, como todos nós temos, né, sobre isso. Primeiro, eu queria saber de você mesmo o que você acha do feminismo. Para você, o que seria o feminismo? Então, eu acho assim que é importante a gente colocar, o feminismo ele pode ser delicado. O feminismo, ele não necessariamente ele implica em luta, em questões agressivas. Aquele slogan, por exemplo, do punho da mulher, que costuma ser associado ao feminismo, eu não gosto de nada disso. Eu acho isso tudo muito desagradável. Recentemente, até eu tive a oportunidade de estar num evento com a doutora Lilian, que eu até falei assim, eu acho que os homens também têm que participar. Quando a gente está falando sobre esses temas, a gente vive em sociedade ao lado dos homens. Se eu estou querendo igualdade, eu quero estar ao lado deles e quero conviver em harmonia com eles. Então, não posso excluí-los dessas questões e dessa discussão. Eu acho isso muito importante. E muitas vezes as pessoas acham que não, se eu estou lutando pelo feminismo, eu tenho que só pensar na mulher. Eu acho que assim a gente não vai chegar em lugar nenhum. Eu sou assim muito caprichosa dentro da minha casa. Eu até recentemente eu comecei a postar mais coisas assim da minha casa, do meu dia a dia, para mostrar, olha, eu gosto de cozinhar, eu gosto de arrumar minha casa, de enfeitar, de pôr flores. Eu sou mãe babona de 3 filhos, eu curto a maternidade. Nada disso me impede de ser feminista. Nada disso diminui. O fato de eu estar aqui lutando por esses direitos de igualdade não diminui em nada a minha característica feminina. Então, isso é muito importante que a gente fale, que a gente insista. Eu noto, assim, algum preconceito, inclusive de outras mulheres da nossa situação social, que estão aos nossos redores, que elas têm medo de dizer que são feministas. Elas não assumem. Às vezes a gente faz um post e elas não curtem, porque elas têm medo dessa pecha de dizer sou feminista. E aí de pensar que ela não é feminina, quando uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, esse esclarecimento é muito importante. E eu gosto muito dessa expressão, feminismo delicado. E eu quero ser conhecida como uma pessoa que luta pelo feminismo delicado, porque é lutar pelos direitos de igualdade, sem supremacia, com muita delicadeza e feminilidade. Com certeza, todas nós, né? E, Isabela, me fala uma coisa, a igualdade de gênero com relação à violência doméstica, isso nós estamos retratando aqui com as reflexões, né, no Agosto Lilás, que não é comemoração, até eu conversei com a nossa presidente e falei, Vanessa, vamos por reflexões, porque não temos que comemorar de violência, né, com doméstica. Então, são reflexões que é justamente para a sociedade refletir, né, e se multiplicar nessas várias ideias, esclarecimentos que a gente possa surgir, né, nesses eventos, justamente para isso, para ter essa reflexão e não acontecer, né, diminuir ou fazer qualquer coisa nesse sentido. Então, a igualdade de gênero em relação à violência doméstica, para você, como é que está isso? Ela está diretamente ligada, como eu disse já na apresentação, inclusive já existem dados que medem essa questão. Quando nós tratamos o homem e a mulher de uma forma mais igual, o homem se entende no mesmo patamar que ela, em igualdade ali de condições, de obrigações e direitos, ele não se sente dono, ele não se sente no direito de agredi-la. Então, por isso que é importante que a gente sempre coloque, olha, estamos no mesmo patamar, temos o mesmo valor. Um não manda no outro, um não é superior ao outro. Porque uma das principais causas da violência, no meu modo de ver, é o homem se sentir superior, é ele se sentir o dono da casa e da mulher, dos filhos, e poder fazer, mandar e desmandar como ele quer. Daí porque os projetos que dizem respeito à educação de gênero e que vão promover essa sociedade mais justa, mais igualitária, estão diretamente relacionados com a questão da diminuição da violência doméstica. Muito importante. Muito bem, muito obrigada pela sua palestra, excelentes esclarecimentos, né? E agora
Vanessa, segue aí que nós temos ainda mais uma palestrante muito importante de hoje. Vou passar a palavra para a doutora Lília, que é a Lilian que vai mediar agora a nossa próxima palestrante. Muito obrigada, doutora Isabela. Foi de suma importância a sua palestra. Eu já havia presenciado uma palestra sua e realmente a gente tem que refletir, porque às vezes a mulher ela acha que não se encaixa em determinadas denominações, né? E não é isso. A gente está aqui, está procurando sempre a igualdade. Me assustou esses 200 anos, viu? Vou te falar que eu fiquei assustada, mas estamos aí. Muito obrigada, doutora. Doutora Lília Eu que agradeço. Olá, boa tarde. Meu nome é Lilian Moreno, eu sou mulher, mãe, advogada. Atualmente estou vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil da subseção de Peruíbe e permaneço como presidente da Comissão da Mulher Advogada. Eu quis ressaltar que eu permaneço porque eu tive a grande sorte de estar na gestão anterior, sendo presidida pela doutora Kátia Boulos, que tem todo o meu respeito, coordenada pela doutora Kátia Cação, e com parceria com a doutora Isabela Castro. Então, eu posso dizer que quando eu cheguei na OAB Peruíbe e que eu fui nomeada presidente da comissão, eu procurei a doutora Isabela e disse para ela, eu assumi a comissão, o que eu faço? Então, elas foram as minhas percursoras dentro dessas questões de violência de gênero, de violência contra a mulher. Então, logo elas me abriram os olhos, eu me apaixonei, e hoje já fazem 5 anos que eu estou na comissão, e é um tema que, como ela disse, e como a doutora Vanessa também se referiu, é apaixonante, porque quando a gente abre o caminho, ele é um caminho sem volta, e a busca pela equidade, pela evolução humana mesmo, é muito importante. Então, a importância desse debate aqui é para que não se perpetue o ciclo da violência. E, então, muito grata pelo convite, a doutora Kátia Cação, sempre juntas, doutora Isabela, por estar com você novamente, doutora Kátia Boulos, Peruíbe está lhe esperando, doutora Ana, que eu vou apresentar aqui, hoje vai falar para nós, ela é conselheira do Conselho Estadual da Condição Feminina. É uma presidente regional da Associação dos Advogados Criminalistas de São Paulo, a Crimesp Guarulhos, membro efetiva da Comissão da Mulher Advogada da OAB Pinheiros, funcionária pública concursada da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, e vai falar para nós da estrutura do Conselho e as suas ações na pandemia. Muito obrigada. Boa tarde a todas e a todos que estão nos assistindo. Boa tarde, doutora Vanessa, doutora Lilian e doutora Kátia Cação, na qual agradeço o convite que me foi formulado. Boa tarde as convidadas, doutora Kátia Boulos e a doutora Isabela. É com imensa satisfação que eu venho falar um pouco do Conselho da Condição Feminina, que é do Estado de São Paulo, né? Através desta webinar, de reflexões, como a doutora Kátia Cação disse, não podemos comemorar. Então, são reflexões alusivas ao Agosto Lilás, esta campanha que alerta a população sobre a importância da prevenção e do enfrentamento contra a violência contra a mulher. Né? Então, é um mês assim, muito importante para o movimento feminista e o movimento de mulheres. Né? Bem, vamos falar então do Conselho. Né? O Conselho ele teve início lá no governo Franco Montoro, em 1983. Tá? Foi em pleno regime militar. Então, imaginem como foi a pressão, foi feita essa pressão aí da criação do Conselho, né? Então, ele surgiu quando os movimentos femininos e as entidades femininas, né, tentavam ocupar os seus espaços, lá nos anos de 1970, precisamente.
Então, esses movimentos pressionaram o governo de São Paulo, né? Ou seja, o governo Franco Montoro, e aí foi criado o Conselho Estadual da Condição Feminina. E, na sequência, também nesse mesmo ano, né, de 1983, foi criada a primeira delegacia dos direitos da mulher do mundo, né? Nós somos, assim, o Brasil é pioneiro, ou seja, o Estado de São Paulo é pioneiro nessa delegacia. E que teve à frente a nossa queridíssima delegada Rose, a primeira delegada da mulher. Hoje, ela é a nossa vice-presidente no Conselho, né, da Condição Feminina, e já esteve também em 2 gestões como à frente da presidência. Bom, o Conselho é composto por 32 conselheiras, que elas são nomeadas pelo governador do Estado, né? Sendo 11 conselheiras governamentais e 21 conselheiras representantes da sociedade civil. O nosso mandato é por 4 anos, tá? No dia da posse, o conselho e o colegiado escolhe, assim, as portas fechadas, uma das conselheiras que vai presidir por esses 4 anos o conselho. Nesta gestão, nós escolhemos a presidente Mariazinha Hellmaster. Tá? Ela é uma sindicalista, ela já esteve... Eu já estou há 3 gestões do conselho e estivemos juntas, então ela tem muita experiência e está fazendo, assim, trabalhos maravilhosos, né? Uma gestão profícua. Bom, dentro dessa escolha e na nossa primeira reunião ordinária, nós escolhemos também a vice-presidente. Nesta gestão, como eu já disse, é a doutora Rose, a delegada Rose, né? E é escolhida também uma secretária geral e a diretoria, que, no caso, são 2 diretoras. Eu fui eleita também diretora de comunicações e estamos lá, trabalhando com muito dentro desta pandemia, né? E nos adequando às ações virtuais. A principal incumbência do Conselho é mediar os movimentos, né, de mulheres e de gênero, entre a sociedade civil e governamental, né? E apresentar propostas de políticas públicas. As principais atribuições do Conselho são formular diretrizes, promovendo e fiscalizando as políticas públicas para as mulheres e assessorar os programas de governo. Então, esses programas de governo são, basicamente, nós estamos sob a tutela da Secretaria da Justiça e Cidadania de São Paulo. Então, através da Secretaria da Justiça, nós levamos os projetos apresentados levamos e apresentamos, né, ao secretário da Justiça e as comissões que lá existem, né? O Conselho é um órgão deliberativo, tá? Então, nós nos reunimos mensalmente, toda primeira quarta-feira do mês. Existem as reuniões ordinárias e nós discutimos os desdobramentos e analisamos também
todos os projetos apresentados, o colegiado decide e nós encaminhamos, então, aos órgãos públicos para serem executados. E também os recursos financeiros, que, logicamente, nós necessitamos, né? Não só do governo, mas também dos nossos parceiros. Na atual gestão, que também foi uma inovação, tá? E por deliberação do colegiado, nós, e a presidente também, nós decidimos que teriam que haver comissões temáticas, tá? Para diversos assuntos. Eu tenho uma colinha aqui, porque eu não consigo gravar todas as comissões, mas são as comissões da saúde, as comissões da mulher na política, a comissão do tráfico de pessoas, a comissão de violência contra a mulher, a comissão do trabalho, a comissão de mulheres negras, a comissão da diversidade sexual e de gênero e a comissão de eventos. Eu faço parte da comissão de eventos e da comissão do tráfico de pessoas, tá? Assim, bastante operosa, principalmente a de eventos. Agora, nessa pandemia, que mais para frente eu vou descrever para vocês. Então, aí, nesta pandemia, nós tivemos que criar ferramentas virtuais, né? As nossas reuniões tornaram-se online e, por sugestão da queridíssima conselheira Sandra Andreoni, nós estamos promovendo lives semanais e com muito sucesso, tá? Essas lives, elas são acompanhadas, né? E pela comissão de eventos do Conselho, e as integrantes dessa comissão são Ana Maria Lanatovics, que sou eu, a Clarice Durso, a Marli Parada, a Meire Nogueira e a nossa presidente Mariazinha. Nós também nos reunimos de 2 a 3 vezes por semana para discutir temas e a estrutura das lives. Eu também não posso esquecer de agradecer a uma conselheira que atualmente está afastada porque ela estará em Budas Artes, candidatando-se atualmente, né? Ela é pré-candidata a vereadora, mas ela nos deu, assim, toda a infraestrutura técnica para que essas lives acontecessem, e atualmente a nossa secretária Rosânia, que está acompanhando tanto as convidadas quanto as mediadoras conselheiras. E quem quiser consultar ou participar, nós temos uma página no Facebook, que da Comissão de Eventos, tá? Na plataforma Facebook. Essas lives acontecem todas as quintas-feiras, às 17 horas, tá? E os temas são voltados a essas comissões temáticas, e também as nossas convidadas foram agraciadas com a medalha Ruth Cardoso, que mais para frente eu vou comentar com vocês, que é uma condecoração, assim, bastante importante, né, para, inclusive, o governo do Estado. Bom, as parcerias dentro da rede de mulheres, né, como a doutora Kátia disse, que é uma das nossas grandes parceiras, que é a Casa da Mulher Brasileira, né? Que funciona a primeira BDM, e que nesta pandemia criou o boletim eletrônico
para as mulheres vítimas de violência doméstica, né? É um boletim assim, bastante importante, e os detalhes, se vocês quiserem consultar, porque uma das nossas conselheiras, ela é delegada coordenadora de todas as DDMs de São Paulo. E lá tem um depoimento, e ela também foi mediadora numa das palestras, e ela descreve assim, com toda clareza, toda a estrutura da primeira delegacia da mulher de São Paulo e da Casa da Mulher Brasileira. Bom, como parceiras, nós também temos as ONGs, né? Temos a OAB, principalmente a OAB aí da Baixada, de Santos, São Vicente, Praia Grande, Peruíbe, todas queridas. E quando nós estávamos à frente da Comissão da Mulher Advogada, na gestão da doutora Kátia Boulos, fizemos muitas ações em conjunto, e que foram um verdadeiro sucesso também, e que deixa saudades. Bom, as prefeituras, né, que são nossas parceiras também, os movimentos, associações, o Rotary, o Lions, então, todos os nossos parceiros, e que ajudam aí também financeiramente com os nossos projetos. Então, e as nossas principais ações, né? Eu vou dizer que a principal é a medalha Ruth Cardoso, né? Que ela foi criada lá em 2008. A doutora Kátia Boulos já foi condecorada com essa medalha, e foi uma grande honra que nós a indicamos. A medalha Ruth Cardoso, ela foi sugestão de uma conselheira nossa aqui, a Beth Russo, né, conhecida, radialista, muito conhecida na mídia também, né? E essa condecoração foi logo após o falecimento da dona Ruth Cardoso, então ela teve essa brilhante ideia, né? Então, ela é entregue a personalidades civis e entidades que tiveram papel de destaque na luta dos direitos das mulheres, né? E todos os anos, assim, é muito discutido através de uma comissão eleitoral, a escolha de currículos, as indicações, tem publicação no Diário Oficial do Estado, então uma premiação assim, bastante concorrida, não é, doutora Kátia? Que nós tivemos o prazer, né, de tê-la. Nós temos também uma outra ação que é assim, sensacional, que é a revoada de balões, né? Que tem o intuito de conscientizar o câncer de mama, que acomete as mulheres, né? Em todo o mundo. E essa conscientização, ela tem a prevenção e o tratamento, né, do câncer. O ano passado aconteceu no dia 9 de outubro, com a soltura de 1.800 balões, lá no Marco Zero de São Paulo, que é no pátio do colégio, em frente à Secretaria da Justiça. Então, é um evento bonito. Quem já participou, acho que a Isabela já participou, Kátia, as Kátias já participaram, e é um evento assim, até que emocionante, porque ao meio-dia, tá, nós soltamos os balões, os sinos da igreja começam a soar, e exatamente, pontualmente, ao meio-dia, o jornal da Rede Globo
transmite ao vivo esse evento. Então, nós temos, assim, essas parcerias também, né, para que aconteça essa revoada, que é muito discutida, inclusive, né, e falada na mídia. A Igreja Adventista, nosso parceiro, o Instituto Avon. Quem mais que nós temos? Nós temos o Sim de Beleza também, a OAB, né, a Comissão da Mulher, que sempre também participou. E as mulheres, elas se vestem de rosa, camisetas rosa, que é fornecido pelo Instituto Avon, e com guarda-chuvas cor-de-rosa também. Então, quem tiver interesse em ver as fotos que estão lindíssimas, lá no site da Secretaria da Justiça, www.justiça.sp.gov.br. Lá tem todo o histórico, tá, da criação do conselho, mais detalhadamente, né? E as fotos tanto da entrega da medalha Ruth Cardoso, quanto da revoada de balões. Temos também um evento importante, que é o da mulher negra caribenha, que é muito assim divulgado também pela mídia, e a Comissão da Mulher Negra organiza, em parceria também com a Comissão de Eventos. O Conselho tem o apoio institucional, então, da Secretaria da Justiça, né, e Defesa da Cidadania, e do feminista. Eu digo feminista porque ele nos dá assim, um apoio maravilhoso, que é o Dr. Paulo Dimas. Inclusive, ele participa das nossas reuniões ordinárias, é o único homem que participa das reuniões, e ele é, assim, um secretário diferenciado, sabe? Não desmerecendo os outros jamais, mas ele nos dá, assim, total apoio, tanto financeiro quanto institucional também. O endereço do Conselho, nós mudamos recentemente, tá? Então, está na Rua Boa Vista, 150, 14º andar. O telefone de lá é o 3221-8904. Eu quero, assim, agradecer, aproveitar a oportunidade e agradecer à presidente, a Mariazinha Helmut, que é uma pessoa, assim, maravilhosa, que dá todo o apoio às mulheres, e eu também estou aqui com o apoio dela, né? Porque ela que dá visibilidade ao Conselho, tá? Eu acho que é isso, e eu posso responder, assim, algumas perguntas ligadas ao Conselho, e acho que já deu os meus 20 minutos. Agradeço mais uma vez. Doutora Ana, você foi maravilhosa. Eu vou aqui me redimir, porque não qualifiquei a senhora advogada desde 1997, cursou lato sensu, stricto sensu, vários outros cursos jurídicos no Brasil e exterior, é professora universitária, palestrante e participante de vários artigos relacionados com violência contra a mulher. A gente fica tão nervosa com essas mulheres que eu acabei me esquecendo. Mas eu tenho uma pergunta para a senhora, e eu gostaria de saber se a escolha de conselheiras pode incluir mulher trans para participar no processo seletivo. Então, olha só, discutível, né? O nosso estatuto, ele não prevê, ele não contempla, tá? Que precisa haver, então, na verdade, teria que ser feita uma alteração no regimento, no nosso regimento interno. Mas eu te pergunto, né? E pergunta também às colegas, o que é ser mulher? Ser mulher, será que é aquela? É uma reflexão, tá? Será que é aquela que só tem o órgão reprodutor? Ou que biologicamente ela é chamada de mulher?
não é? Então, se você analisar e for por esse prisma, a mulher trans é biologicamente masculina, mas ela pensa como mulher, né? Ela age como mulher. Então, eu posso te responder que ela será aceita se o colegiado, né? Se o colegiado concordar e que ela seja integrante do nosso conselho, tá? Eu digo que assim, que a inclusão das diversidades, ela se reconhece como mulher. Então, o colegiado vai precisar entender por esse lado, certo? Então, precisamente, eu não posso te responder porque não prevê o nosso regimento e nem o nosso estatuto. Entendi. E quanto às ações do Conselho aqui na Baixada Santista, me conta um pouquinho delas aqui. Tá. E eu tenho um que é assim, que aconteceu em outubro, foi um evento muito bonito lá em Mongaguá. Nós temos uma ex-conselheira que ela é ativista, é a Edna Maria Freitas, uma querida, se ela estiver assistindo, eu quero mandar um beijo enorme a ela e muitas saudades. E então houve uma passeata em que a nossa presidente, inclusive, participou de conscientização ao câncer de mama, né? E foi organizado também pela Bia Novari, que é uma radialista lá de Mongaguá, né? Então, foi um evento assim, bastante também discutido e esteve na mídia, e, enfim, foi muito bonito. Nós temos uma parceria assim, muito grande também com a presidente da ONG DCM, que é a Ana Silvia Pasberg, que ela foi agraciada também com a medalha Ruth Cardoso. Não digo ela, mas sim a entidade, tá? Nós já participamos também das conferências municipais, somos sempre convidadas e temos essa parceria com ela também, e ações, e com a prefeitura também, da Praia Grande. Nós temos também ações pela Prefeitura de Santos, Prefeitura de São Vicente. Acredito que toda a Baixada Santista, né? Nós temos essa visibilidade com vocês, a OAB, o Rotary também, né? O Lions, e enfim, e as parcerias também, né? Conte conosco, a OAB Peruíbe também está aqui para qualquer projeto, a gente abraça, porque a gente adora essa parceria. Eu quero aqui agradecer a doutora, eu quero especialmente agradecer a doutora Carla Arnone, porque hoje nessa atual gestão ela é uma grande parceira, é a presidente da Comissão da Mulher da UAB de Miracatu, a doutora Melissa, que eu sei que está nos assistindo, que é minha amiga aqui da comarca também, membro da nossa comissão. Faço agradecimento a todas as minhas colegas em nome da minha vice-presidente, doutora Janaína Basílio. Agradeço a todas vocês. Vou passar a palavra para a Vanessa agora, para ela dar continuidade. Obrigada, gente. Lilian, obrigada. A doutora Carla Arnone, ela fez uma pergunta, e eu vou direcionar, eu acredito que para a doutora Kátia Boulos e a doutora Isabela, mas a doutora Ana Maria também, se quiser complementar, fique à vontade. Ela pergunta o seguinte: qual o impacto da sobrecarga deste período de pandemia sobre a produção intelectual, pesquisas, artigos, teses das mulheres e na participação na política dos espaços do poder? Doutora Kátia, quer começar? Pode ser. Bom, com relação a 2 itens que ela está abordando, com relação à produção intelectual, logicamente que nós temos que pensar de forma em 2 caminhos. Primeiro, a questão da mulher que precisa estudar, se concentrar, pesquisar, e logicamente ela não vai ter o acesso que ela teria
antes da pandemia, certo? Pelo menos em tese, e também os subsídios que têm que ser dados à pesquisa, que, lamentavelmente, nós sabemos que aqui, no nosso país, não há incentivo à pesquisa. Nós temos mulheres incrivelmente inteligentes, preparadas e dedicadas, mas não há um incentivo que corresponda. Então, nós temos instituições, nós temos, por exemplo, o FAPESP, nós temos, né, como a FAPESP e outras, mas ainda assim, a produção intelectual ainda não recebe o respaldo que precisaria receber. Então, na pandemia, eu acho que já estava prejudicada antes, agora, com toda a restrição, não é? Não sei o que a doutora Isabela pensa, mas eu penso que agora mais restrita ainda ficou, por uma questão de concentração e capacidade de estudar, preparar e se isolar, porque uma tese, a produção de uma tese exige concentração, isolamento, muita pesquisa e um tempo que a pandemia a gente nunca sabe quanto vai ser. Essa que é a verdade. Porque a preocupação é com a saúde, é com a vida, acima de tudo, própria e dos familiares, enfim. E com relação à participação política, eu já senti na pandemia um incremento imenso, grande. Eu tenho visto muitas mulheres se unirem e apoiarem candidaturas de outras mulheres, coisa que nós não víamos antes. Talvez na pandemia tenha sido despertada a reflexão para a necessidade de um olhar mais sensível, de um olhar que a mulher é dedicada, a mulher é responsável. Esse é um fato, né? É um fato, inclusive, atestado estatisticamente. A mulher, podemos ver, inclusive, pela OAB, né? Pelos nossos exames de acesso à nossa profissão, podemos ver que a maioria hoje é de mulheres. Antigamente, há pouco tempo atrás, né, menos de 100 anos, não existia acesso ao curso superior. E hoje, estatisticamente, nós sabemos que a proporção, pelo menos no nosso curso, é a média de 60%. Então, a mulher é dedicada, ela é multitarefas. Outro dia até nós discutimos no grupo, né, Isabela, Aninha, Kátia, que essa questão de querer ser super, doutora Carla Arnone, se me permite até fazer uma pausa aqui rapidamente para dizer, uma grande coordenadora regional também, né, na época em que estivemos juntas, da região Santos II, né, que eu conheci há muitos anos, né, e já vinha trabalhando há muitos anos com ela. Mandar um abraço também para a Dione, lá de Miracatu, que é a presidente, e sei que ela está, a doutora Carla, está desenvolvendo um trabalho com a seriedade e comprometimento que ela sempre desenvolveu, né, que nós conhecemos de perto. Então, eu entendo bem a pergunta e a preocupação que ela tem, né, porque eu sei da forma como ela, a visão que ela tem, né, a respeito disso, especialmente na questão política, né. Então, eu vejo que grupos de mulheres estão incentivando que outras mulheres se candidatem, estão apoiando outras mulheres. Eu tenho visto isso com muita frequência, e porque hoje se percebeu a necessidade da mulher participar da política, dela não ser aquela fantasma, como já aconteceu com a Procuradoria Regional Eleitoral aqui de São Paulo, que na gestão passada, vocês devem se recordar, né, doutor Luiz Carlos Santos, que era o Procurador Regional Eleitoral daqui da região federal, daqui de São Paulo, nós temos alguns eventos com ele, e a preocupação que ele tinha das candidaturas de mulheres que eram só nominais, elas não tinham subsídio, elas na verdade, não assumiam nada, ou eram esposas de políticos, né, para poder manter, e agora eu vejo que não. Há conscientização, há cursos de formação em política, as mulheres estão se politizando, então eu entendo que há um incremento nesse sentido. A necessidade da participação da mulher é óbvia. E a doutora Isabela, com maestria, expôs a questão da igualdade, né? Então, acho que, como foi bem dito aqui, nós não podemos estar abaixo, até porque as questões que nos dizem respeito, nós temos maior sensibilidade para pensar nas questões da mulher, não é? Não que os homens não vão fazer, mas pelo menos tem que ser incentivado por uma mulher, e de preferência que ela esteja lá no parlamento, que ela esteja, né, na política, seja no executivo, que ela esteja à frente das questões que nos dizem respeito, para ter maior espaço, né? É isso. Belinha. Doutora Isabela? Eu penso exatamente como a Kátia, eu acredito que nós precisamos de maior espaço de representação. Não é que o homem não seja capaz de nos representar, mas muitas questões
eles não têm o conhecimento, eles nem imaginam pensar em fazer uma lei ou tomar uma atitude para sanar aquele problema, porque aquilo não é um problema para eles. Então, assim, ou que a mulher possa ter essa oportunidade, ou que o homem tenha a sensibilidade de ouvir essa mulher que está próxima dele, mas muitas questões precisam realmente da mulher à frente, para que a mulher possa falar, explicar essas situações, para que elas se tornem públicas. Essa questão, como nós falamos, da aposentadoria, da tripla jornada, da licença maternidade, são questões que precisam ser legisladas ouvindo uma mulher, e muitas outras questões por aí que envolvem essa reflexão. E eu acho realmente que agora na pandemia as pessoas estão entendendo a necessidade de que haja realmente essa voz, esse espaço, para que possa ter essa fala com escuta adequada, né? Ou que ela tenha aí essa atuação efetiva. Porque senão, quando chega numa situação de estresse como nós estamos tendo, simplesmente não há possibilidades, não há caminhos a serem seguidos, porque essas portas nunca foram abertas, essas estradas não foram traçadas. Então, como chegar lá? A gente não sabe. Então, quer dizer, a gente até sabe, né? Mas a gente não tem o caminho pavimentado para chegar. Então, tudo é muito mais difícil. Aí, então, seria adequado que a gente tivesse essa maior representatividade. Acredito que existam muitas mulheres qualificadas que têm esse interesse, e a gente precisa incentivar. Cada um tem a sua área de conforto, o que gosta de falar, o que gosta de fazer, né? Então, muitas preferem estar organizando, estarem assim por trás dos bastidores, outras querem estar à frente, outras querem estar executando de fato, né? Então, que tenha essa escolha, né? Que a gente dê oportunidade para que todos possam ir lá falar. A limitação da pandemia, ela é muito séria, isso realmente traz à tona toda essa realidade da nossa sociedade. Eu acho que eu faço parte de um grupo de advogadas aí nacional, que é da área trabalhista, e vão, inclusive, editar agora um livro, e ofereceram para todas nós a oportunidade de fazer um artigo, e muitas de nós, inclusive eu, declinaram do convite, porque a gente não tinha tempo de dar conta de tudo agora para fazer, porque nos deram um prazo muito exíguo de escrita para você fazer um artigo científico, fundamentado para fazer uma coisa bem feita, porque você não quer fazer uma coisa atabalhoada. Então, se você quer fazer bem feito, mas você está muito sobrecarregado, eu preferi não fazer. Algumas talvez que já tivessem alguma coisa pronta, mas foi muito discutido nesse grupo essa questão do problema da diminuição da confecção dos artigos, da elaboração dos estudos, por essa alta demanda que nos faz ficar alienadas de uma série de coisas que nós gostaríamos de compartilhar, de participar, e realmente não dá para dar conta de tudo. Daí porque a gente vem, mais uma vez, trazendo a necessidade da igualdade de gênero, de todos que participam da família, de estarem colaborando, estarem participando. E eu acho assim, é claro que nem todo mundo gosta ou tem as mesmas habilidades. Um não gosta de cozinhar, não cozinha, mas vai ajudar a lavar roupa, ou vai estender a roupa, vai cuidar das crianças. Enfim, cada família tem a sua forma de se organizar. O importante é que essa organização seja compartilhada entre todos, que haja responsabilidade de todos, e que a sociedade esteja engajada em fazer parte disso, em um dar apoio para o outro, em meter a colher na briga do casal, né, nessas disputas, para que isso tudo depois não venha a trazer violência, não venha a trazer repercussões, a questão da alienação parental, tudo isso está relacionado. A gente não pode querer tratar desses temas isoladamente, todos conversam entre si, e é preciso, então, que nós todas que estamos aqui, as que estão nos ouvindo, e outras muitas, tenham essa sensibilidade, e quem puder, quem tiver o talento e tiver essa capacidade de tomar a frente, que venha nos representar. Muito bom, doutora Isabela. Doutora Ana Maria, gostaria de complementar? Olha, eu reitero também tudo que a doutora Kátia disse, doutora Isabela, e eu vou dizer um pouco assim, voltado à mulher, da política partidária, o Conselho
dar todo o apoio a essa mulher, tá? E eu até quero fazer um convite às pré-candidatas da Baixada Santista, através do nosso e-mail, que é o cecf@conselhos.sp.gov.br, para que elas façam inscrições, porque no início do mês de outubro nós faremos uma reunião com as candidatas, tá? Porque já é também de praxe o conselho ouvir as propostas das candidatas de todas as regiões do estado de São Paulo. Então, vou repetir, se houver interesse, nós já estamos com várias inscrições. Só não vamos fazer agora estas reuniões, porque elas são pré-candidatas, então elas não têm ainda um número partidário. Parece-me que até o dia 15 de setembro isso deve acontecer, e a reunião nós já estamos agendando para a segunda quinzena de outubro. Então, é através do cecf@conselhos.sp.gov.br. Obrigada, doutora. Doutora Kátia, gostaria de estar fazendo algum agradecimento especial? Um especial, sim, mas para as três, né? 3 amigas palestrantes de hoje, né? Que toparam, assim, de uma semana, que a minha presidente, Vanessa, vamos fazer um encontro de mulheres? E eu, bom, como eu sou do bastidor, todo mundo sabe, né? Eu não sou muito do microfone, mas eu falei que vamos lá. Aí, Lilian representa as OABs, vamos falar com todas, e olha, quero agradecer todas aqui, de prontidão, de Bertioga, Miracatu, todos de prontidão, Kátia, vamos fazer sim, estamos tendo nosso apoio, a Associação dos Advogados de Santos, a ADEFAS, né? Através da doutora Kátia, que eu já falei aqui, eu assumi esse cargo e vamos trabalhar sim, sempre, né? Representando essa associação. Agradecer imensamente por hoje, foi uma palestra, um bate-papo, né? Um esclarecedor, né? Para reflexão de todo o público que está assistindo, que nós temos que ser, sim, multiplicadores, né? E temos que ter essas reflexões. Não é comemoração, vou repetir, né? Porque o Agosto Lilás não temos que comemorar em nada, mas refletir, sim, e sempre. E a ATS, minha associação querida, né? Com a que está simplesmente fazendo uma bela gestão, e estamos sempre junto com vocês. Estou no conselho, mas eu até peço muito conselho para a Vanessa, somente tecnológico, porque às vezes é meio pandemia virtual, estamos aprendendo tudo. Tá? Muito obrigada, gente, e que tenhamos assim uma esclarecedora, mais incentivos, né, para novas, para a jovem advocacia, principalmente, para outras mulheres, para tocarem essa luta que a gente vem de tanto tempo. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Doutora Kátia Cação, uma querida, nossa conselheira. Realmente foi um prazer estar aqui com vocês hoje. O doutor Mário Badures, representando a OAB São Vicente, está aqui conosco. A doutora Carla Riesco, Elzimar Silveira, Silvia Guimarães. As pessoas comentaram na live, então agradeceram muito a palestra de vocês três, as doutoras pela mediação. E esperamos o próximo, com novos temas, né? Não precisamos esperar o próximo Agosto Lilás para estarmos juntas. Então fica o convite, e assim que possível, estaremos juntas, reunidas com outros temas, e contribuindo com a sociedade, e contribuindo também com a advocacia, porque tudo está interligado, a advocacia trabalhista, a advocacia civil, nós precisamos estar juntas, sim, para que a gente possa ver soluções, porque se você está separado nos ramos, muitas vezes você não percebe que você pode ter uma solução de um problema muito mais efetivo se a gente unir realmente todas as especialidades. Então, um abraço a todas e a todos, muito obrigada e até a próxima. Boa noite. Boa noite.